Nevermind, lançado em 24 de setembro de 1991, é um marco na história do rock e um dos álbuns mais influentes da década de 90. O álbum não apenas catapultou o Nirvana ao estrelato, mas também redefiniu o panorama musical da época, introduzindo o grunge ao mainstream e influenciando uma infinidade de artistas. E esse é o Bastidores do Rock. Antes da gravação de Nevermind, o Nirvana já tinha uma base sólida estabelecida com seu álbum de estreia Bleach, lançado em 1989. Embora não tenha alcançado grande sucesso comercial, o álbum trouxe à tona o som cru e poderoso da banda, atraindo a atenção da cena musical alternativa. Porém, para Nevermind, Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl decidiram que era hora de buscar um som mais refinado e acessível. E isso os levou a procurar um produtor que pudesse ajudar a alcançar essa visão. Após algumas reuniões, a banda escolheu Butch Vig, conhecido por seu trabalho com outras bandas do rock alternativo. Vig compartilhou a visão da banda e trouxe ideias inovadoras para o processo. Durante a pré-produção, o Nirvana se concentrou em compor e ensaiar novas músicas, testando diferentes arranjos e trabalhando em estreita colaboração com Vig para moldar o som do álbum. E essa fase foi crucial para garantir que as músicas capturassem a energia e a autenticidade da banda enquanto se preparavam para gravar o álbum de estúdio. A expectativa era alta e o Nirvana estava determinado a criar um álbum que não só os representasse, mas também ressoasse com uma audiência maior. A criação das músicas de Nevermind foi um processo dinâmico e colaborativo, centrado em Kurt Cobain, cuja habilidade como compositor se destacou ao longo do álbum. As letras de Cobain eram introspectivas e muitas vezes abordavam temas como alienação, confusão e rebeldia, refletindo as experiências e frustrações de sua juventude. Muitas das faixas surgiram como riffs de guitarra que Cobain desenvolveu durante os ensaios, o que foi o caso de Smells Like Teen Spirit, que começou como um experimento sonoro e rapidamente se tornou um hino da geração grunge. A música capturou a essência da desilusão e, através de seu refrão explosivo, tornou-se um marco do rock alternativo. As contribuições de Chris Novoselic e Dave Grohl também foram fundamentais, pois a dinâmica entre os membros da banda permitiu que as músicas evoluíssem de forma orgânica. A experimentação com diferentes arranjos e combinações de elementos melódicos com passagens mais pesadas ajudaram a definir o som único do álbum. Além disso, as influências do punk, do rock clássico e da música alternativa estavam presentes nas composições. Essa mistura não apenas ajudou a moldar a identidade do Nirvana, mas também fez de Nevermind um álbum que ressoa com uma ampla gama de ouvintes, solidificando seu impacto cultural e musical. As gravações de Nevermind começaram em abril de 1991 no Sound City Studios, em Los Angeles. A escolha desse estúdio foi estratégica, pois ele era conhecido por seu equipamento analógico de alta qualidade, o que alinhava com a visão da banda de obter um som mais polido em comparação ao seu álbum anterior, Bleach. E você pode assistir a história dos bastidores do álbum Bleach para descobrir como Nirvana ajudou a definir o grunge e se estabelecer como uma das bandas mais importantes dos anos 90. Assim como você também pode conhecer a história do Nirvana, clicando nos cards que estão aparecendo aqui em cima ou clicando nos links de vídeos sugeridos na descrição desse vídeo. E sobre a produção de Butch Vig, o Nirvana gravou as faixas de forma relativamente rápida, capturando a energia crua e a espontaneidade que caracterizavam suas performances ao vivo. As gravações foram feitas em um ambiente colaborativo, onde a banda experimentou diferentes arranjos e sons. Vig também introduziu técnicas inovadoras como o uso de múltiplos microfones para capturar a bateria e aproveitamento do espaço do estúdio para criar uma sensação de profundidade nas faixas. As gravações foram feitas em uma atmosfera de alta energia, com a banda se concentrando em capturar a essência de cada música. Após algumas semanas de trabalho intenso, Nevermind estava pronto para ser mixado e a expectativa em torno do álbum começou a crescer à medida que os primeiros sons emergiam do estúdio. A dedicação e a visão da banda durante o processo de gravação foram fundamentais para o sucesso do álbum, que se tornaria um fenômeno cultural. E além de Smells Like Teen Spirit, Nevermind conta com um conjunto de faixas que se tornaram icônicas, refletindo a energia e a intensidade da banda. Músicas como In Bloom, uma crítica como a cultura popular consome música alternativa, assim como Comes Aware, conhecida por seu som suave e introspectivo, com uma letra que fala sobre ambiguidade e aceitação, tal como Lithium, a canção que aborda os altos e baixos emocionais, e Polly, inspirada em um evento real que trouxe à tona temas como violência e vulnerabilidade. E essas são apenas algumas das músicas que ajudaram a definir o som do Nirvana e capturar o espírito de uma geração, tornando Nevermind um álbum atemporal que continua a ressoar com ouvintes de todas as idades. E para um álbum atemporal que traz acima de tudo críticas à sociedade da época, uma capa marcante precisava ser produzida. E a capa de Nevermind é uma das mais icônicas da história da música. Criada pelo designer Robert Fisher,
Ela apresenta a imagem de um bebê nadando em direção à nota de $1 submersa, simbolizando a busca por dinheiro e valores na sociedade moderna. A escolha do bebê foi intencional, representando a inocência e a vulnerabilidade, enquanto a nota de dólar sugere a corrupção e a superficialidade que permeiam a cultura. Falando nisso, anos mais tarde, o bebê da capa, já adulto, Spencer Elden, processou a banda pelo uso de sua imagem, que na época foi autorizada pelos seus pais. Porém, os advogados do espólio da banda contestaram, dizendo que Spencer passou 3 décadas lucrando como celebridade, sendo o bebê Nirvana, recriando a imagem nos 15 e nos 20 anos do álbum e tatuando o título do álbum em seu peito, fazendo com que o juiz distrital da Califórnia, Fernando Oguin, rejeitasse o processo depois dos advogados de Spencer perderem o prazo de 30 de dezembro de 2021 para apresentar uma resposta ao pedido da banda para encerrar o caso. E essa dualidade se alinha perfeitamente com os temas do álbum, que explora questões de alienação, superficialidade, pressão social e corrupção. Na época, a capa chegou a provocar controvérsia e discussão no seu lançamento, mas também se tornou um símbolo do espírito rebelde do grunge. Sua estética simples, mas impactante, ajudou a marcar a identidade visual do Nirvana e contribuiu para a popularidade duradoura do álbum. Com a capa do álbum e as músicas prontas, a campanha de lançamento de Nevermind foi cuidadosamente planejada pela Geffen Records, visando criar expectativa em torno do álbum e maximizar o seu impacto no mercado. A estratégia incluía várias frentes, como promoção nas rádios, videoclipe, turnê, entrevistas e materiais gráficos. E esses esforços de marketing culminaram em um lançamento bem-sucedido, levando Nevermind a se tornar um fenômeno cultural e consolidando Nirvana como uma das bandas mais influentes da época. E Nevermind foi lançado em 24 de setembro de 1991, sendo rapidamente um marco na música. Inicialmente, o álbum estreou na posição 144 da Billboard 200, mas logo começou a subir nas paradas, impulsionado pelo sucesso do single Smells Like Teen Spirit. A canção, que capturou a atenção do público, tornando-se um hino geracional e ganhando ampla circulação nas rádios e na MTV. A recepção inicial do álbum foi positiva, com muitos ouvintes e críticos destacando sua mistura de melodia e agressividade. A autenticidade das letras de Cobain, junto com a sonoridade crua e poderosa da banda, ressoou com uma audiência cada vez maior. À medida com que mais pessoas começaram a ouvir Nevermind, o álbum se tornou uma sensação global, alcançando o primeiro lugar da Billboard 200 em janeiro de 1992. O impacto de Nevermind foi imediato e profundo. Ele não apenas lançou o Nirvana ao estrelato, mas também ajudou a popularizar o grunge e a música alternativa, abrindo as portas para outras bandas da cena de Seattle. A mistura de letras introspectivas e riffs pesados fez com que Nevermind se tornasse um dos álbuns mais significativos da época, solidificando seu lugar na história do rock. Desde seu lançamento, o álbum já vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Nevermind não só alcançou o primeiro lugar na Billboard 200, mas também foi amplamente reconhecido internacionalmente, chegando ao topo das paradas em vários países. Sua popularidade ajudou a transformar a cena musical dos anos 90, influenciando uma geração de músicos e fãs. Além disso, com Nevermind, o Nirvana se tornou vencedor em diversos prêmios, como a American Music Awards, Brit Awards, Grammy Awards e MTV Music Awards. A mistura de melodias acessíveis e letras profundas fez de Nevermind um álbum que transcende o rock, alcançando tanto críticos quanto o público no geral. Pois Nevermind representa um marco na música, simbolizando a luta e a autenticidade da juventude, e seu impacto cultural perdura, inspirando artistas e ouvintes até os dias de hoje. O álbum não é apenas um testemunho da genialidade de Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl, ele também é um reflexo da eterna busca por identidade e significado na sociedade moderna. Obrigada por assistir aos Bastidores do Rock. Para receber mais conteúdo sobre Nirvana e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo.